Salve, meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Você já fez teste genético uma vez? Não, vou fazer. Vai fazer. Vou fazer. Assim, eu acho assim uma área extremamente que está em alta, que é muito útil, porque você é muito assertivo no tratamento, é a psiquiatria. Porque você sabe como é difícil achar medicação psiquiátrica e como a pessoa perde, às vezes, 2, 3 anos tentando acertar a medicação. Porque quando começa uma medicação, aí não deu certo, tem que desmamar, começar outra. Então, esses processos, se a pessoa errar 5 vezes, a gente está falando aí que foi 3, 4 anos para achar a medicação correta. E tem teste farmacogenético para ver quais são as enzimas que você tem para metabolizar quais medicamentos e quais não vão dar certo. E aí o cara já tira o que não vai funcionar da linha de teste. E aí já começa mais assertivo. Até dose, né? Dose, por exemplo, você tem uma enzima que metaboliza muito rápido a droga, você ajusta a dose. Então, não é a droga, na realidade é a dose da droga. E tem a parte intestinal também hoje, que o pessoal mapeia as bactérias do intestino, né? Eles fazem um microbioma e aí você sabe também se aquilo ali vai ter uma influência direta com os medicamentos. Então, a psiquiatria tem feito assim. Pede o fármaco genético, um paciente que não responde muito bem, e pede a parte do intestino também. Por quê? No intestino, você pode ter bactérias que estão em simbiose, que estão trabalhando em conjunto ali, e tem bactérias que estão contra o sistema. Então, o que acontece? Essas bactérias, se elas existirem, você vai ter um eixo intestino-cérebro prejudicado. Então, a serotonina é de 70% a 93%, exemplo, que a gente tem de produção no intestino. Então, o cérebro é o intestino. Então, se você tiver alteração, normalmente o pessoal faz o quê? Entra, o psiquiatra acerta a terapêutica, mas às vezes não está funcionando, ele troca, não está funcionando. Aí eles pedem um fármaco genético e hoje eles associam com o microbioma intestinal. Aí você trata o intestino, melhora essa parte serotoninérgica, os neurotransmissores, inclusive até a parte de síndrome metabólica, diabetes. Você consegue ajustar esse ajuste cérebro-intestino e consegue melhorar o padrão de resposta medicamentoso. Existe até transplante de fezes para Exato. acelerar isso. Como é que é? Transplante de fezes, o que é isso? Você pega Não, as fezes de alguém que tem um microbioma saudável e põe para popular a pessoa que está com o intestino ruim, com um microbioma ruim. Sim, mas como é que você introduz isso? Via reto? Vamos lá. Você não vai comer cocô, né? Como que, Sei lá, tô tentando entender. Vai fazer o sentido inverso? Pô. Vai contra a gravidade? Vai. É assim, ó. Existem. Então vamos lá, é um tema bem legal. Transplante fecal existe. No Brasil, um dos centros que acaba fazendo isso é o Einstein. Como é que funciona essa história do transplante fecal? Por exemplo, alguns casos de obesidade refratária, alguns outros casos específicos. O que é obesidade refratária? Aquela obesidade que não melhora, o indivíduo que só ganha peso e tem característica para bariátrica, um super obeso, que tem a microbiota desses indivíduos completamente diferente. Né? É diferente. E isso favorece, às vezes, ganho de peso. Então, é uma das estratégias, né, para tratar. O que acontece? O transplante fecal tem alguns indivíduos que são remunerados só para fazer, né, só para poder... Só para fazer fezes padrões. Padrão. E esse indivíduo é padrão. Ou seja, ele tem uma alimentação X, impecável. ele tem um cuidado isso. Exatamente, ele é perfeito. Ou seja, ele o cara... não pode beber, não pode fumar. É pago para cagar bonito. Exato. E bem pago. E bem pago, né? Muito bem pago. Vai tomar uma cerveja? Não posso, amigão. Tem que dar uma cagada top Exatamente. aqui daqui a pouco. E ele entendeu? fornece... E eu dependo disso para sustentar minha família. Imagina um cara no rolê, com os amigos, entendeu? Fala assim, vamos tomar uma? Não posso, cara, porque amanhã eu tenho que dar uma cagada limpa. Como Exatamente. assim? É que o meu trabalho é dar uma cagada bonita. Os caras falam assim, cara, Exatamente. E aí, Meu cocô é padrão o ouro. que acontece? Essas fezes acabam indo para tratamento, e aí encapsula, e o indivíduo
Toma. Encapsulado. Encapsulado. Ah, bom, porque eu tô tentando entender. Eu achei que... Você entendeu né? que não era tão ignorante minha pergunta assim? Não, Eu falei, é que... caralho, velho. Entendeu? Não, meio tudo sem bem, sentido, mas é porque, que... porque tem que chegar no intestino. Exato. Fica meio louco. Então deve fazer uma cápsula gastroresistente Exato. para não abrir no estômago, não Ele dar toma- roto de bosta. Exato. Caramba, Maurício, será que a gente descobriu o que aconteceu? Mas tem várias aplicabilidades Pô, que esse tipo maldade, de velho. teste. Ah, Renato. Não, mas, Boa sorte, Renato. Meu amigo errou o suplemento, velho. ô Ele levou Rafa, encapsulado, né? Errou Mas- encapsulado, pegou a cápsula errada, velho. Rafa, eu só tomar os probióticos com as cepas que eu gostaria de popular não é tão eficiente? Então vamos lá. O que acontece? Se você tiver uma desbiose muito importante, só colocar probiótico não vai funcionar. Você tem uma competição ali muito importante, né? Pelo, vamos Tem- dizer, volume de bactéria, né? Muito grande. E aí o que acontece? Normalmente você vai ter uma permeabilidade intestinal. O intestino, por exemplo, imagina, o intestino é um tubo, onde é que as fezes estão lá dentro. Se aquilo ali ficar permeável, não pode ter escape, né? Tem um líquido que tem nas fezes. Então, pensa que aquilo ali cai na cavidade abdominal, inflama, e isso traz um monte de sequela. Inflamação, síndrome do intestino irritável, Um dos altera problemas é a redução do muco, né? também. E aí, o que a gente faz normalmente? A gente usa um antibiótico, tá? Nesses pacientes que fazem o microbioma, a gente identifica essas bactérias. Por exemplo, transplante fecal também é usado em síndromes inflamatórias intestinais, né? Então, assim, aí você zera essa microbiota, né? Remove essas bactérias produtoras de metano, de amônia, liquida isso, tem antibiótico específico para isso, e a gente começa a recolonizar isso de uma forma positiva. Entra com alguns bífido, entre aspas, lactobacilos, depois entra com a quermância, né? Mas vem fazendo o colágeno ali para fechar a parede do intestino. E aí você recoloniza isso de forma positiva. Aí você tem o tratamento eficaz. Porque a maioria das pessoas, às vezes, toma probiótico e sente mal, cara. Começa a estufar, ou piora. Então, assim, essa resposta probiótico dependente, às vezes, não é tão positiva, né? E os probióticos, por exemplo, tem aquele Plantarum, que é usado muito para proteção da parte arterial, coronariana, né? Então, você tem efeitos positivos do paciente que tem doença arterial coronariana. Você tem uma estabilidade, claro que tem os medicamentos, os outros, mas esse probiótico específico ajuda. Se você tiver uma competição ali, esses probióticos às vezes não vão funcionar de forma boa, né? E tem aquele mecanismo inflamatório timal, né, que vai fazer com que a parte cardíaca sofra mais, porque é um mecanismo inflamatório muito pesado. Então, se você remodelar, entre aspas, o intestino de forma positiva, você protege o coração e também protege o cérebro. Então, você tem toda essa parte de neurotransmissor, de proteção cardio, né, cerebral também importante.